ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se turbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Assim oremos. Para Deus do céu, minha liz. Tome sentado, irmão, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje para mim foi um dia especial, onde Deus me presenteou, falando comigo desde cedo. E eu confesso, irmãos, que eu estava esquecido de hoje à noite. A minha esposa que ligou para mim dizendo: olha, é de 7 horas, não é de 6. O que é de 6? Eu não sei nada. É no culto lá do pastor. Eita, meu Deus do céu. Estava esquecido. Eu costumo, quando eu vou pregar, eu falo com o Senhor, oro, e Ele sempre me dá uma mensagem logo de manhã, e eu fico meditando durante o dia, até chegar a hora de pregar. E hoje eu não tinha nada. Cheguei no trabalho, aí eu fui para o quintal falar com o Senhor, ouvir Ele. Aí minha esposa chegou, eu disse a ela: olha, o Senhor não falou nada comigo, não tem palavra não. Ela nem vai ver de um jeito. Aí durante esse tempo o Senhor veio falando, ministrando no meu coração, e durante o culto também, e me trouxe aqui até o Salmo 46. Então 46, meus irmãos, tem pessoas tem crentes que acham que todo salmo foi escrito por Davi. Muito crente ainda acha que todo salmo é escrito por Davi. Claro que Davi escreveu a metade de Davi. Mas tem salmos que é escrito por Salomão, o Salmo 91, que muitos pensam que foi Davi, foi escrito por Moisés. Outros salmos foram escritos por Asaf. E esse Salmo 46 é um salmo escrito pelos filhos de Corá. Quem eram os filhos de Corá? Quem era Corá, no caso? A Bíblia fala que Deus escolhe um homem chamado Moisés, para libertar seu povo do cativeiro. Moisés, usado por Deus, os irmãos sabem que ele é usado naquelas 10 pragas, e o faraó, o rei do Egito, ele é obrigado a liberar o povo por causa das 10 pragas. Moisés é usado por Deus para abrir o mar vermelho. Moisés é usado por Deus para guiar o povo no deserto. Só que chega em certo momento, meus irmãos, que alguns homens se levantam
foi o chamado de Moisés. A Bíblia fala lá em Êxodo, capítulo 6, versículo em número 16, no caso, que se levanta alguns homens, Corá, Datã e Abirão. 3 homens se levantam contra o chamado de Moisés e de Arão. Aqueles homens, eles fazem uma rebelião e eles se juntam para questionar o chamado de Arão. Eles dizem: nós todos somos filhos de Deus, somos de Israel, porque Deus só fala com Moisés e Moisés separa Arão, que é irmão dele, para ser sacerdote. Se todos nós somos de Israel. Eles começam a questionar o chamado daquele homem. E eu já abro parênteses aqui para falar com a igreja que é muito perigoso, aleluia, alguém questionar o chamado de outra pessoa. Alguém questionar a unção que é derramada sobre a cabeça de uma pessoa. Porque você não sabe qual é o grau de intimidade que aquela pessoa tem com Deus, aleluia. Pode ser uma pessoa certinha, que você admira, ou pode ser uma pessoa que você diz assim: não, fulano está doido, é maluco. Mas você não sabe o grau de intimidade. Nem tudo que você acha que é certo, nem tudo que você acha que é daquele jeito, pode estar, aleluia, no coração de Deus. Deus tem um jeito dele de trabalhar. E os homens olharam para Moisés e Arão disseram: não é possível que tem tanto gente aqui, Deus só fala com Moisés e com Arão. E quando eles chegaram até Moisés para questionar, Moisés sabia tanto qual seria a reação de Deus, que Moisés ia rasgar as vestes. Moisés falou: não, irmão meu, não façam isso, porque vocês não estão afrontando a mim, vocês estão afrontando a Deus. E a Bíblia fala, meus irmãos, que eles continuam afrontando Moisés. Aí Moisés faz um desafio, ele diz assim: olha, a gente vai se apresentar perante Deus, e Deus vai punir vocês, mas se Deus matar vocês como mata um homem normal, eu não sou homem de Deus. Veja o grau de intimidade de Moisés. Mas se Deus matar vocês de uma maneira totalmente diferente, como ninguém nunca viu, aí eu sou homem de Deus. A Bíblia diz que ele se apresenta na congregação, Corá, Datã e Abirão. Mas se você ler a história em Números capítulo 16, vocês vão ver que Corá e Datã, eles eram levitas, igual Moisés e Arão. Mas Abirão, ele era benjamita, ele não tinha nada a ver com aquilo ali. Mas eles chegaram perante Corá, Deus, e Datã, e fez a cabeça dos dois. Ele não tinha nada a ver, ele não ia ter ganho nenhum com aquilo ali, mas ele queria ver o circo pegar fogo. Ele só queria agitar, fazer confusão. E Datã e Corá foram na cabeça dele. E naquele dia se apresentaram na congregação e Deus falou com Moisés: Moisés, reúne todo o povo. Quando Moisés reúne o povo, a congregação, a Bíblia fala que Deus abre a terra e engole a família de Datã inteira, com Datã, seus criados, seus animais. Ele engole vivo, a terra abre, eles entram e fecham. A família de Abirão também entra na terra, a terra abre, ele desce com os animais, com os parentes, com as mulheres, com os filhos, e é tudo morto. Mas o interessante é que com a família de Corá, só Corá morre. E eu lembro outras vezes que eu me perguntei: Senhor, por que os filhos de Corá não morreram?
Senhor, por quê? Só os filhos de Datã, de Abirão, sua família morreu. E a Bíblia fala lá em Número 26, e no verso 11, quando Moisés escreve a lista das famílias do povo de Deus, ele começa a falar da família dos levitas, e entre a família dos levitas estava lá. E está escrito assim: Corá morreu, porém seus filhos Deus livrou. Só que, por causa da rebelião de Corá, o povo começou a chatear seus filhos. Eles não tinham nada a ver. Mas mesmo assim, o povo começa a chatear. Quando alguém olhava para os filhos de Corá, eles lembravam da rebelião e diziam: ali, ó, a família dos rebeliados. Olha ali, ó, aquele povo ali amaldiçoado, ele é rebeliado. Não toque, não segue junto, não faça aliança, se afaste desse povo. E aqueles homens vão crescendo, criam família, passam-se tempos e tempos, e mesmo assim, o povo judeu ainda escanteia a família de Corá. É o povo, entre o povo mais escanteado. Agora imagine aquele povo, aqueles homens, aquela família, os filhos de Corá, passando todo aquele tempo, e eles não podiam ter aliança, eles não podiam fazer nada, não podiam falar nada, não podiam ter opinião, porque eles lembravam lá: você não pode falar nada, porque a família já tem a fama de rebeliado. Eles não podiam opinar em nada, ninguém chegava perto deles, porque sei lá, eu não chego perto deles não, porque são rebeliados. E eles continuam na posição, eles continuam fazendo a vontade de Deus, eles continuam do jeito que é para ser, eles continuam obedecendo a voz de Deus, eles continuam na posição que Deus colocou. Aleluia! Muitas vezes, meus irmãos, aleluia, acontece na minha e na tua vida. Muitas vezes Deus permite acontecer algo para que eu e você venha a ser chateado, para que eu e você venha a ser esquecido. Quando a gente é lembrado de alguém, lembra de algo, não, deixa para lá, porque ele não vai dar certo não. Lembra do que aconteceu? Muitas vezes é Deus que permite, aleluia, isso acontecer na vida da tua vida. Eu digo uma coisa: que não aconteceu ainda, vai acontecer, porque Deus permite isso na vida de todo crente. E a gente até olha assim e diz: Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Senhor, porque os meus parentes, porque a tribo, aleluia, o povo de Israel são parentes, é um povo só. E eles podiam se perguntar: por quê? Eles são meus parentes. E porque é eles que estão me chateando. Porque é eles que estão, aleluia, fazendo aliança com outros povos, fazendo aliança com gente que nem pertence à aliança com Deus, mas comigo eles me chateiam. E eles passam tempos. E a Bíblia fala, meus irmãos, que depois de 400 anos, veja quanto tempo a família de Corá é chateada. Depois de 400 anos, Deus levanta um rei chamado Davi, conhecido como o maior rei de Israel. E Davi era músico, Davi era guerreiro, era pastor, mas Davi gostava de música. E a Bíblia fala que certo dia, Davi no seu palácio, ele acorda e diz: não, eu tenho um lugar para deitar a cabeça, eu tenho um palácio, mas o meu Deus não tem um lugar para ser adorado. Eu tenho que fazer um templo. E Davi coloca no coração dele fazer um templo para que coloque a arca da aliança e naquele lugar Deus seja adorado. E a Bíblia fala que ele fala: gostei, Davi, gostei dessa ideia, porém não vai ser você que vai construir o templo,
Você tem a mão, aleluia, melada de sangue. A tua mão, aleluia, tem morte. E para construir meu templo, tem que ser alguém que tenha as mãos puras. Você não pode fazer. Mas seu filho Salomão, que vai herdar o trono no teu lugar, ele vai fazer. A Bíblia diz que Deus permite que Salomão construa o templo. Mas o projeto é de Davi. Davi obedece. E a Bíblia fala que Davi guarda o ouro que ele tinha, a prata, o tesouro, ele guarda para doar no templo. Esse é o coração de Davi. Davi escreve e desenha como tem que ser o templo. E Davi organiza como tem que ser a adoração no templo. Ele começa a organizar. E como tinha muita gente para adorar, ele começa a fazer a escala. E a escala de Davi tinha algumas famílias de levita que tinha que cumprir aquela escala. Tinha levitas que a função dele era levar os animais para ser sacrificados. Tinha levitas que a função dele era limpar o templo, organizar. Tinha levitas, aleluia, que a função dele era zelar pela estrutura. E tinha levitas que a função dele era tocar instrumentos e outros cantar. A função do levita é essa. E entre aquelas famílias, Davi começa a elencar. Ele diz, olha, a família de Asaf vai cantar. Os descendentes de Arão também vai cantar. Mas tem uma família ali que eu também quero que cante, aleluia. Que família, Davi? A família de Corá. Os filhos de Corá também vai louvar o Senhor. Alguém pode se levantar e dizer, mas essa família que traz igual Davi, não. Eu quero ele, porque Deus disse, aleluia, que ele vai louvar e engrandecer meu nome no templo, aleluia. Muitas vezes Deus te preserva para uma nova história. Muitas vezes Deus te refugia, te guarda para uma nova história. Se eu colocasse um tema nessa mensagem, essa noite, eu dizer assim: refugiados, restaurados para uma nova história. Aleluia. Eu não sei o que você já passou na tua vida. Eu não sei do que te acusam. Eu não sei do que tua mente mesmo te acusa. Eu não sei, aleluia, do que você já passou, aleluia. Mas se você está aqui essa noite, aleluia, é porque Ele se preservou, aleluia, para uma nova história, aleluia. Você está pensando no passado. Você está dando moral e crédito para o que vão dizer, o que falam de você. Deus, aleluia, está falando de você. Uma nova história começando de você. Uma nova história começando de você. Glória a Deus. Aleluia. Restaurados, preservados para uma nova história. Esse salmo aqui, meu irmão, foi escrito pela família de Corá. Era um louvor, agradecimento de guerra. Era um louvor do livramento de guerra que Deus tinha dado ao povo dele. E quem escreveu? A família de Corá. E ele começa assim: Deus é o nosso refúgio. A Bíblia nos diz que o templo que foi construído por Salomão tinha degraus. E esse louvor é chamado Cântico de Degraus. O que significa isso? Que os degraus para chegar até o templo, em cada degrau ficava 2 levitas. Como um degrau era largo, ficava um levita aqui e outro na outra ponta do degrau. Toda vez que o povo ia adorar em Jerusalém, no templo, ele subia um degrau, tinha um levita e começava a cantar louvores. Quando acabava o louvor, ele subia outro degrau e outros levitas começavam a cantar. E os irmãos da família de Corá, os filhos de Corá, eu imagino eles no degrau, ele vindo, aquela multidão vindo, subindo, e um olhando para o outro e perguntando: a gente vai louvar o quê? Qual é o hino que a gente vai louvar hoje? Qual é o hino que a gente vai cantar? Foi o hino que o Senhor, aleluia, colocou no coração deles. E quando aquele povo chega e pisa no degrau,
filhos de Corá, eles começam a olhar para o outro e dizer assim, já sei qual é o hino. Qual é o hino, irmão? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. Socorro muito presente na angústia. Deixa eu dizer a você essa noite, aleluia. O Deus de refúgio está aqui nesse lugar, aleluia. O Deus de refúgio, aleluia, escolheu esse lugar para falar com você essa noite. Talvez você está passando, aleluia, por um momento de esquecimento. Alguém está te esquecendo. Alguém que você queria que te lembrasse. Se lembrasse de você, não está lembrando. E você está triste. Mas eu estou falando com você essa noite. Ei, sabe por que eu estou te esquecendo? Porque eu estou te colocando no lugar de refúgio, aleluia. Refúgio é uma linguagem de guerra. É abrigo. É lugar protegido. É um lugar, aleluia, que ninguém te vê. E você pode pensar, Senhor, ninguém está me vendo mais. Fulano de tal vinha ligando para mim, me convidando, me chamando, queria minha presença, e hoje não liga mais para mim. Por quê? O que é que está acontecendo? E muitas vezes se questiona, mas essa noite eu estou falando com você essa noite. Foi eu que te coloquei no lugar de refúgio, aleluia, num abrigo bem seguro. Porque eu sei, aleluia, que eu vou te guardar, aleluia. Estou te guardando, eu sei, porque eu estou te guardando. É lugar de proteção. Aleluia. Muitas vezes Deus te tira do meio, do foco, para te proteger. A gente às vezes questiona, Senhor, porque de repente fulano de tal mudou comigo? Porque de repente fulano de tal não me considera mais, não quer mais ir na casa dela, não vem na minha casa, não liga para mim, não manda mensagem. Às vezes eu sei as conversas, aleluia. Eu sei o que está se passando, aleluia. Eu sou dos corações, eu sou do pensamento. E porque eu te amo, eu estou me preservando no meu lugar de refúgio.